Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos todos que estão aí, Cristina, Dani, Júlia, Júnior. E a Júlia já tá aí. Já te chamo, Júlia. Separar uma musiquinha pra gente. Botar um clima legal. Baixinho. Pronto. Quem está chegando aí, bem-vindo. Se tiver muito alta a música, alguém me fala, por favor, que eu diminuo aqui, tá? Eu acho que deve estar alto, vou baixar um pouquinho. Pronto. Pessoal, para quem está chegando, muito bem-vindo, um beijo grande de toda a tríade cigana para vocês. Nesse mês de junho, a gente optou em não fazer live de tiragens de perguntas e respostas, porque a gente está, se Deus quiser, caminhando aí para o final desse isolamento social, e a gente decidiu trazer para vocês assuntos que tem muito a ver, né, com o momento que a gente está passando. E semana passada a gente falou sobre a gratidão. Hoje a gente vai falar como administrar nossas emoções nos relacionamentos, né? Um assunto muito importante. Ontem aí, dia dos namorados, muita gente quebrou aí o isolamento social porque não estava aguentando mais. Tomara que isso não multiplique aí esse vírus. Enfim, vamos torcer para que isso aconteça. Semana que vem a gente vai falar do poder do autocuidado com a Juliana Freire, às 15 horas também. E na última semana de junho a gente volta para terça-feira, dia 23, a gente vai falar sobre comunicação não violenta com um especialista lá de Minas Gerais, que faz doutorado nesse assunto. Um advogado, grande amigo meu, gente boa. Deixa eu tirar o som aqui do telefone para não atrapalhar a gente. Isso. Pronto. Quem está chegando, um beijo no coração aí de cada um. A gente vai fazer rapidinho a nossa prece habitual. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Dia dos nossos guardiões também. Então a gente vai fazer a nossa prece e na sequência eu chamo a Júlia para a gente não perder nenhum minuto precioso. Um beijo, André, um beijo Rose, Beto, beijo grande. Todo mundo, toda essa gente linda que está entrando aí. Ana Paula, Luiz, Leandro, beijo para vocês. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Santo Antônio. Nós te saudamos, Pai e Protetor Santo Antônio, interceda por nós junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele nos conceda a graça que desejamos. E aí pensa na graça que você quer, faz essa cocriação aí dentro da sua cabeça. Nós te pedimos, amado Santo Antônio, pela firme confiança que nós temos em Deus, a quem serviste fielmente. Nós te pedimos pelo amor do menino Jesus, que carregaste em teus braços. Nós te pedimos por todos os favores que Deus te concedeu nesse mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando diariamente por tua intercessão. Rogai por nós, Santo Antônio. Amém. Que toda a espiritualidade cigana do Oriente nesse instante possa, com a permissão do nosso querido Deus, nosso bondoso Pai Oxalá, junto com todos os sagrados orixás, possa abrir um portal energético para que monte uma egrégora muito positivada, harmoniosa, de luz, de paz, entre a minha espiritualidade e a espiritualidade de todos que estão aqui conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Namastê, Daniele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cruz sacra sit mihi lux, non dracum sit mihi dux, vade retro satana, nunc suade mihi vana, sunt malo quilibas, ips venena bibas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ó, antes de eu chamar a Júlia, uma grande especialista aí em gestão das emoções. Júlia Tourinho é uma grande psicóloga, uma grande amiga de longa data. Ela tem um programa na rádio, depois ela vai explicar isso para vocês. Então ela vai trazer aqui conosco esse tema que eu falei, né? Como a gente consegue administrar nossas emoções nos relacionamentos, em especial aí durante o isolamento social. Eu vou escrever o tema aqui e vou tentar fixar. Enquanto isso eu chamo a Júlia aqui. Vamos lá. Pronto. A Júlia aqui. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, pessoal? Quem puder dar um retorno aí. Olá! Júlia, querida. Oi, meus queridos. Deixa eu fechar a cortina aqui, vai falando. Vai lá, deixa eu... Enquanto você faz isso, eu vou anotar aqui o tema da live. Acho que melhorou um pouco. Tava uma luz atrás que estava atrapalhando. Oi, gente. Que alegria estar aqui com vocês numa tarde de sábado para falar sobre emoções. Pronto. Fixei aí, Júlia, o tema. Júlia, que carinho especial você está trazendo para mim e para todos os seguidores aqui. A gratidão enorme por você estar aqui conosco, viu? Sim, eu também. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito bom. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Eu falei muito rapidamente, né? Onde e como você atua. Aí depois a gente começa aí. Só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, Júlia. Falo sim. Bem, eu me chamo Júlia Tourinho, né? Eu me graduei em psicologia tem muito tempo. Eu tenho aí quase 15 anos de atuação. E eu, desde a faculdade, eu já tinha muito interesse pela área clínica, né? Eu voltei toda a minha formação acadêmica para isso. E aí eu entendo que a psicologia é minha graduação, mas eu sou terapeuta por vocação, né? E então eu entendo que para você ser terapeuta é algo que você nasce com. Você faz a graduação para ter uma titularidade, né? Então, eu entendo que essa é a minha vocação. E aí, ao longo do tempo, eu fui caminhando, né? Fui me especializando, fui estudando. E hoje eu me intitulo mais como terapeuta, sabe? Como Sim, facilitadora de autoconhecimento, porque eu acho que muitas vezes o nome psicóloga traz um monte de rótulo para a cabeça das pessoas, né? verdade. Que hoje eu tenho uma alma muito cigana, então eu desejo construir uma vida nômade para mim. Na verdade, estou construindo, ela foi meio que interrompida, atropelada pelo Covid, né? E aí eu estou aqui no Brasil novamente para tentar entender como é que eu vou me reconfigurar com tudo isso. Mas no final do ano passado eu fiz a minha transição para o universo online, então eu estou trabalhando como facilitadora de autoconhecimento desde então, trazendo toda essa bagagem de especialista em trauma, de arte terapia, né, de coach. Eu já fiz muitos. Eu sou uma geminiana convicta, fico muito agoniada de não estar estudando, de não estar lendo. Então, para mim, estar aqui fazendo uma live num sábado à tarde é um prazer, não tem nada de esforço. Ainda Muito mais bom. com um convite querido seu, para estar falando de relacionamentos, que é algo que eu realmente acho que é um grande lugar de aprendizado para gente. Né? Os relacionamentos é uma grande escola. E aí, quem quiser acompanhar meu trabalho, pode ir lá curtir o Instagram. O Instagram é a mídia social qual eu uso mais para conversar. Né? Hoje, para mim, as redes sociais elas são mais do que divulgar o trabalho, elas são para interagir. Eu entendo que esse lugar de interação, de doação, de serviço, de troca de informação, e aí eu sinto que com isso as pessoas vão chegando. Quem quer ficar vai chegando e vai agregando, vai participando das lives. Aí, numa hora, a pessoa precisa de um acompanhamento mais de perto e aí ela vai me solicitar. Mas enquanto isso, a Muito gente bom. pode ir trocando, crescendo junto, né? Então tem lá Muito um bom. link para newsletter, se você quiser, que é eu faço uma comunicação por e-mail semanal. Atualmente a gente tem 2 e-mails semanais. E lá eu mando o link do meu podcast, né? Porque como eu falei na rádio, eu ainda falo na Rádio Rio de Janeiro até hoje, faço parte do programa de perguntas e respostas. Então, eu encontrei no podcast uma forma de comunicação muito eficiente para mim.
Então, Uhum. você não precisa muita preocupação com a imagem, você passa o conteúdo, a pessoa pode fazer, pode ouvir fazendo o que ela quiser, lavando louça, caminhando, andando no carro. Então, eu Show. acho que isso Podcast maravilhoso, né, Júlia? Eu gosto. é, o podcast está aí funcionando já tem uns 8 meses, está bem legal. Convido todo Legal. mundo. É Julia.tourinho, seu Instagram, Júlia? É Júlia Couto Torinho, isso. Show, show. Eu E não, o podcast é Coragem para Quê? coragem para quê? Show, show. Mas eu acho que no teu Instagram tem o encaminhamento lá para Tem, se cadastrar com o seu e-mail, não é isso? Para você encaminhar os tem, e-mails que você manda. Eu tem, recebo tem, semanalmente. tem tudo isso lá. No Instagram, no link da bio, tem uma arvorezinha onde tem para você se cadastrar, para baixar o e-book, para acessar o Spotify, tudo isso. Muito bom. Olha que presente lindo, pessoal. Aproveitem. Julia.tourinho. Júlia, eu não sei, você está me ouvindo picotado ou tá tranquilo? Eu tô te ouvindo bem. Porque o seu áudio, às vezes ele trava e depois ele volta. Mas eu não sei se está oscilando a sua internet ou a minha, não sei como é que é isso. É, não Mas eu estou te sei. ouvindo bem também. Tá. Vamos trabalhar? Vamos. Eu fiz tanta pergunta para fazer para a Júlia, não sei se vai dar tempo. Pessoal, enquanto a Júlia vai trocando aí comigo e com vocês, vocês podem também deixar pergunta. É claro que normalmente não é possível responder a todas, mas a gente vai responder ao máximo possível, viu? Gratidão aí por todo mundo que está chegando. E só lembrar quem está entrando hoje não é de perguntas e respostas ao Oráculo Cigano, é a Júlia Tourinho. Júlia, fala para mim, existe essa possibilidade da gente... Como é que é isso? Administrar as emoções dentro de um relacionamento? Que é o tema da É, nossa troca. sim. Eu acho que eu entendo que as relações elas são a grande universidade da nossa vida, né? Se a vida é uma escola, os relacionamentos é uma universidade, é uma pós-graduação, porque é nesse lugar onde a gente tem a possibilidade de rever todas as feridas que ficaram da nossa infância. Então, nas relações afetivas é onde a gente vive dores, principalmente as relacionadas a abandono e rejeição, que são as nossas maiores dores, né? E ali na relação afetiva é onde isso vem para a gente reelaborar, reeditar, separar o joio do trigo, né? Isso não vem de um lugar assim muito fácil, porque a gente está muito, a gente foi muito ensinado a olhar para fora, né? A gente foi muito ensinado a ver que o problema é o outro, se está alguma coisa acontecendo é o outro. E aí, com isso, a gente perde essa oportunidade de ver que o relacionamento é uma oportunidade de crescer, da gente amadurecer, da gente conhecer sobre a gente mesmo. Acho que essa é a grande dor e delícia de um relacionamento, né? Que É é um esse desafio, lugar né, do Júlia? É esse desafiador, lugar do né? o quê? É Fala de novo. desafiador, né? É É, desafiador reconhecer o nosso eu através do eu do outro. É difícil, não é fácil, né? sim, não, até porque a gente não tem esse hábito, né? A gente não tem escola de autoconhecimento no colégio. Você que trabalha com educação também sabe como é que é desafiador, porque nós somos pessoas, né? O nosso processo de aprendizagem está totalmente relacionado com as nossas emoções, nosso Sim, processo de relacionamento. Então, tudo sim. que começa lá na infância, né? E aí, alguma hora, a gente precisa. É uma oportunidade, eu entendo. As relações são uma oportunidade da gente rever esses lugares feridos, né? É óbvio que eu trago a beleza, né? Porque esse é meu trabalho, né? Encontrar beleza onde a gente encontra a dor. Porque é através dessa pérola que a gente vai ressignificar as nossas vivências. É através dela que a gente vai entender um pouco do que a gente está vivendo e por quê. Isso aí. Eu acho que a palavra é essa, né? Ressignificação e é um Sim. desafio, né? Vem cá, e como é que identificar o que a gente sente e esse processo da comunicação, eu devo expressar tudo que eu sinto para minha parceira, para o meu parceiro? De que maneira isso influencia na relação? O que você entende disso, Júlia? Eu acho que isso aí é um tema muito delicado, né? Porque a gente tem um Sim, aprendizado comunicação, né?
Esse que você falou, né? A gente comunica tudo. Esse é o maior desafio, né? Porque às vezes o tudo é um monte de nhenhenhê, de coisinha ruim que a gente tem dentro. Não necessariamente isso é algo que o outro vai conseguir fazer. No máximo, ele vai conseguir ser empático com a sua dor. Então, eu entendo que é isso que eu falo da universidade da vida, né? Para você Sim, poder comunicar com eficiência, você vai precisar conseguir entender que tem aí um lugar onde é você e é o outro. E aí é esse lugar que é o lugar da definição, né? Porque a ferida de rejeição e abandono, a gente tem muitas feridas na infância, mas eu sempre gosto de citar essas porque essas são as mais comuns e as mais fortes, né? Rejeição sim. e abandono geram um monte de sentimento ruim na gente, ciúme, inveja, apego, posse, né? Então, se a gente não tem consciência disso, porque entenda só, vamos dar um exemplo, né? Para a gente entender essa coisa da comunicação. Eu estou lá numa relação e aí o outro me fere, ou o outro faz alguma coisa que toca lá na minha ferida, ou da rejeição ou do abandono, que já está transmutada, às vezes, ciúme, uma posse, né? Mas o que está por trás é uma sensação de que eu vou ser abandonado, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu vou ser rejeitado. Então, quando o outro me toca de alguma forma, nessa dor, eu preciso saber identificar e poder comunicar que eu estou sentindo dor, mas que a culpa não é dele, né? Eu estou sentindo dor porque isso que você está me fazendo reviver feridas da minha infância. Porque assim, gente, aí eu tô falando de um relacionamento saudável, tá? Não tô falando de um relacionamento onde você tá com alguém que quer te botar ciúme de propósito. Não tô com alguém que sente prazer em fazer isso. Tô falando de um relacionamento em que você tá com alguém e que vira e mexe você sente uma inveja, vira e mexe você sente um ciúme, vira e mexe você fica com ciúme de alguém, que o outro deu mais O que é natural, né, atenção, Júlia? né? O que é O quê? natural, né? O que é Super natural, natural. né? Super natural. Não tem como o outro deixar de ser um ser humano para não te provocar dor. Essa Sim, é a grande questão, né? sim. Então, assim, se você está num relacionamento saudável, o outro é um outro ser humano, aí você precisa aprender a comunicar como você está se sentindo. Olha, pô, você estava falando até meia-noite com fulano no telefone, porque fiquei sentindo o maior ciúme. Achei que você não estava me dando atenção, sabe? Eu estou comunicando de mim. Eu não estou falando, você não me dá atenção, você nunca olha para mim, você fica o tempo todo. Não... Entende? Tem uma grande diferença da comunicação. Né? Eu estou comunicando a minha ferida de como eu me senti. Né? Não 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 é estou o que a gente acusando o fala, é outro. como a gente fala, né, Júlia? É Sim, é a isso? É por aí, intenção. né? A intenção do que a gente Isso, fala. isso aí. É. Se você fala com a intenção de ferir, você vai ferir. Se você só está reagindo sem usar esse grande órgão maravilhoso que o Papai do Céu nos deu, que se chama cérebro, mente, né? Você só está num comportamento ação, reação, te feriu, você fere, te feriu, você fere, te feriu, você machuca, doeu, você bate também. Aí você não vai ter um diálogo, você não vai conseguir construir empatia, né? Que é esse lugar onde você consegue identificar o sentimento e comunicar o sentimento, ao invés de simplesmente acusar e projetar do lado de fora, dizer que o outro é culpado. Então, é importante aprender a comunicar. A gente aprende a não falar tudo o que sente, porque de alguma forma falar o que a gente sente deixa a gente vulnerável, né? Mas acho que a gente precisa aprender a comunicar, né? Aprender a comunicar com quem comunicar, como comunicar, porque isso, quando a gente vai mostrando as nossas feiuras para alguém que está realmente disponível de estar do nosso lado, a gente vai ficando mais forte, porque a gente vai quebrando essas idealizações que se outra pessoa vê o nosso monstro, ela vai desaparecer, né? Ela não vai te querer mais. Então, eu acho que esse é o exercício. Poder se comunicar dentro da sua verdade, sem estar com a arma na mão, né? Sem estar com o punhal na mão, nem escondido atrás das costas, né? Sim. Tá com o punhal, talvez, até, ó, tem um punhal aqui, mas eu não quero usar ele. Quer dizer, eu sou capaz de te machucar, mas eu não quero, por conta da minha dúvida. Acho que quando a gente tem coragem de fazer
baixar essa guarda, e o outro está disponível também, o outro está querendo também, aí a gente consegue uma comunicação efetiva. Aí fica mais fácil falar o que sente. Eu não sei se tudo, porque às E é vezes tudo importante é. para não a importância da comunicação também, Júlia, para não sufocar, né? Porque chega uma hora que sufoca, né? Sim, Se não sim, acontece, né? É importante. sim, sim. Olha que bonito que o Eu acho. oráculo do bem. Desculpa, Júlia, eu tô te cortando. Pode falar. Não, não. É que eu só ia terminar de falar que o quanto é importante a gente aprender a essa comunicação, né? Que ela é muito saudável para a nossa relação, que a gente consegue encontrar um espaço seguro para falar e receber. Era isso. Sim. A troca. É a troca, né? Sim, sim. Olha que bonito que o Oráculo do Bem, um beijo para o pessoal do Oráculo do Bem, colocou, Júlia, maior desafio foi essa pandemia. Mexeu com todos os contextos subjetivos e deixou a coisa densa, né? Muito denso. Relações ficam sutis, né? Isso é verdade. Sim, sim. E aí a Eu, importância de cuidar, né? Das nossas sim, sim. emoções. O que eu sinto que essa pandemia, eu costumo brincar, né? Eu costumo usar a metáfora da pasta de dente. Quando a pasta de dente está acabando, né? A gente dá aquela espremida para aproveitar até o final, né? A gente vai lá e espreme assim para a pasta de dente subir. Eu brinco que é isso que eu sinto, né? Que a pandemia está fazendo com a gente. Das pessoas que eu tenho contato, que estão em processo de autoconhecimento comigo, né? Das pessoas da minha relação que eu converso. Eu entendo assim que se eu tiver 5 minutos de conversa e a gente conversar sobre como está agora, eu consigo perceber que aquela pessoa está sendo levada, está sendo conduzida a olhar aquilo que ela sempre deixou para trás, deixou para depois, sabe? Para uns é relação, para outros é trabalho, para outros é propósito, né? Para outros é família. Eu estou entendendo que para cada pessoa está sendo um convite muito forte, como o Oráculo do Bem falou, né? Aquilo que era subjetivo agora está mais aparente. Você não tem mais muito como não ver. Você pode continuar fingindo, né? Mas se você tiver um olhinho para ver, assim, um ouvidinho para ouvir, você vai ver. Você vai ver. Sim. Porque muitas pessoas, antes da pandemia, ficavam mais tempo fora de casa do que dentro de casa, né, Júlia? E agora mudou. Sim. Dependendo do home office aí, são 24 horas ali, ó, né? Sim. De convivência. Para mim, por exemplo, que já faço home office há algum tempo, eu Sim. percebo que é esse lugar da distração mesmo, com todos os contextos, né? Porque a gente Sim. sai para se distrair, e é bom, é positivo, faz parte, mas acaba muitas vezes sendo a distração para olhar para dentro, né? Então, Sim. eu que tenho uma alma cigana, ontem eu entrei numa coisa, meu Deus, não aguento mais, ficar dentro de casa, não, só ir para ir no mercado, vai dando uma agonia, né? E isso é a questão para mim, para outras pessoas. É a convivência, a intimidade, né? Para cada um é esse lugar do. E a pandemia está trazendo também uma coisa, até o que eu acho, falando de relação, é que assim, eu ouvi uma frase esses dias. Se você, né, tem um namorado, cada um mora na sua casa, e você não está conseguindo sustentar a relação sem a conexão da materialidade, quer dizer, você não consegue sustentar a conversa, você não consegue sustentar a distância, isso significa, de alguma forma, que tem uma coisa errada, né? Se você tem uma relação e você não consegue sustentar ela apenas na conversa, numa troca mais subjetiva, isso é um denunciador de que existe aí uma intimidade que tá precisando ser olhada, um companheirismo, né, uma troca. Então, eu acho Sim. que para os casais que estão juntos no mesmo ambiente é um desafio, para os que estão separados de ambientes é outro desafio, para quem não tem relacionamento é outro desafio. Mas a gente Sim. está tendo esse desafio das relações, sem dúvida. E o relacionamento, a intimidade também, que você se referiu de manhã, né? Vai muito além do sexo, né, Júlia? Essa é a importância. Sim. Por isso aí a dificuldade, né? A gente chama de intimidade
Geralmente a gente usa essa palavra para falar sexo. Ah, eu vou ter intimidade ali. Pelo menos os mais velhos falavam isso, né? Ah, Sim, fulano tem intimidade, assim, vou ali ter as minhas intimidades. Intimidade é entendi. muito mais do que isso, né? Intimidade é essa parceria, é isso que a gente está falando sobre a escuta genuína, né? Você vai ter aí um convidado que Sim, vai falar sobre comunicação não violenta. A sim, comunicação não violenta é exatamente isso, assim, o lugar de encontrar o ponto de equilíbrio, que mesmo que cada um esteja defendendo seu ponto de vista de um jeito diferente, que às vezes parece que é o oposto, ambos estão sim, tentando defender uma necessidade, né? Então, a sim, comunicação não violenta vai para esse lugar de tentar encontrar essa necessidade, o que cada um está defendendo, que ali é o ponto de conexão, né? E aí eu entendo isso é intimidade, a gente conseguir entender e, e, e seguir adiante nessa relação. sim. Olha uma pergunta legal, Júlia, do Oráculo do Bem, que eles colocaram logo na sequência. Como administrar a comunicação no momento em que todos os entendimentos estão tão confusos devido ao isolamento aí? Sim, Difícil, né? Difícil, né, Júlia? sim, sim. Eu acho que o que acontece é que a gente está vivendo um over de comunicação, né? Ao mesmo tempo que é o que nossa única fonte, isso cansa. Já tem algumas pesquisas falando assim, sobre principalmente o trabalho remoto, que é esse lugar onde as reuniões via Zoom, via todas essas plataformas, elas têm causado muito mais exaustão nas pessoas. Por quê? Porque você precisa de muito mais atenção do que quando você está ao vivo, né? Quando você está ao vivo com a pessoa, você consegue ter percepções que são para além da fala. O vídeo, ele requer que você está vendo uma parte do corpo da pessoa, né? Então, ela exige que você tenha a sua intuição, a sua sensação, ela precisa trabalhar muito mais para apreender o significado. Então, o trabalho home office, eu imagino que se isso se estender por mais, a tendência, óbvio, das empresas saudáveis, né, das empresas que estão se preocupando com os funcionários, é que as reuniões elas sejam reduzidas. Porque tem muita gente que está aí com a pandemia, as empresas não estavam preparadas para essa transição, exigindo das pessoas assim, horas e horas. Olha, o Rui entrou, horas e horas, Rui querido, horas e horas de ficar na frente do computador em reunião o tempo todo. Então, Tem até um isso meme é. que fala sobre isso, Júlia. Você deve conhecer, né? É mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, Sim, né? exatamente, exatamente. É as empresas tentando controlar, né? Tentando controlar as pessoas em Sim. casa. Carga Então, tem que estar com o horária, vídeo, contrato de tem que estar com o trabalho. vídeo ligado. Sim, sim, sim. Então, os Sim. meios de comunicação, eu sinto que eles estão fazendo isso, sabe? A gente está meio que viciado em uma coisa, a gente tem horas que a gente está muito cansado, mas a gente não está conseguindo ficar sem, longe do celular, dessa coisa aqui, porque está sendo a nossa única forma de comunicação. Para muitas pessoas, está sendo a Uhum. única forma de comunicação com o mundo externo. E isso cria uma dependência e uma estafa também, né? Isso sobrecarrega as relações. Eu Sim, sim. estava falando com uma cliente esses dias, que ela estava falando que ela separou recentemente, aí ela está investindo numa nova relação que apareceu no meio da pandemia, né? E Quem? aí ela tá Quem? lá Quem, Júlia? Quem é eu essa falei pessoa? que uma cliente minha, Ah, tá. eu, eu tenho uma cliente que a gente estava compartilhando essa semana e que ela estava falando que ela está investindo numa nova relação, ela saiu de uma recente separou e aí ela investiu numa nova relação e assim, está vivendo aquela época que a gente era adolescente, né? Que a gente não saía, não fazia nada, só ficava no telefone, né? E aí ela tá me falando desse lugar que agora o telefone, ela ligava pro namorado de manhã e ligava pro namorado de noite, ficava, sei lá, uma hora no telefone. Mas agora o WhatsApp, o quanto ela estava comentando isso, que o Oráculo do Bem está falando, né? O WhatsApp dá aquela coisa que você manda uma mensagem, se a pessoa não responder em 30 minutos, você começa a ficar em desespero, né? Você começa a não me ama mais, encher o saco de mim, porque tá todo mundo carente, tá todo mundo demandando atenção.
E aí o quanto isso aumenta, né? Aumenta ainda mais essa sensação aí de objeto, que é o que eu mais quero, mas eu quero atacar da janela às vezes, né? Então, Sim, é sim. isso. Júlia, vamos partir para uma parte que é meio chata. Fala. Como eu posso aceitar o que é negativo dentro de uma relação amorosa? Porque nem Sim. sempre só a minha esposa ou o meu esposo vai ter o problema, pode estar em mim também, né? Então, assim, pode estar na outra pessoa, mas pode estar em mim. E como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente administra os pontos negativos dos relacionamentos? O que você sugere? Então, eu acho que tem duas coisas, né? Essa pergunta me faz pensar. Uma é a gente muitas vezes tem uma coisa muito crítica das relações, uma coisa muito de moldar um estereótipo da pessoa como ela deve ser, né? Que está super impactado aí pela forma de casamento que a gente tem aí. Quem gosta de estudar sobre a história dos casamentos, vai entender aí que tem uma questão que casamento é muito recente de casamento por amor, casamento sempre foi um contrato. E aí sempre se a gente pensar dentro do imaginário feminino, né? A gente tem aí apenas 100 anos onde as mulheres há 100 anos atrás as mulheres não trabalhavam. Então, se elas não tivessem casado, se elas não tivessem com os pais, não fosse ser submetida ao pai, à vontade do pai, ela provavelmente não teria. Ela teria talvez, ela teria um trabalho na década de 20, talvez um trabalho de professora, uma coisa assim bem sub, Sim, e teria bem pouca chance de viver de uma forma digna, que eu falo, é de pagar as contas com saúde, ter qualidade de vida, né? Então, isso colocou dentro da gente o imaginário de como o cara deve ser, né? Deve ser o provedor, deve ser o cara que tem isso, que tem aquilo. A gente foi criando os imaginários, só que a gente ainda não conseguiu se desfazer disso. Então, isso imprinta muito as nossas relações. sim, O cara tem que ser assim, o cara tem que ser assado. E aí a gente vai tentando moldar as pessoas e achar pessoas certas. E isso cria uma negatividade nas relações. Esse é um ponto, né? Que é o lugar onde eu só vejo críticas, onde eu só vejo defeitos, onde eu só tenho um olhar para o ruim. E não necessariamente isso é o ruim. Né? Então, é um lugar do aceitar os defeitos do outro, aceitar as dificuldades do outro. Isso está dentro da normalidade, mas é engraçado falar, porque a gente não tem muito. A gente fala, mas eu vejo bem poucos casais realmente lidando de uma forma saudável com isso. Geralmente, como lida é assim mesmo, casou não pode separar, tem que aguentar, porque casou tem que ir até o fim. Não é necessariamente uma ressignificação, né? É um lugar onde, sei lá, acho que esse é o lugar da submissão, que muitas vezes vem mais do feminino dessa história que eu estou contando aqui. Uma outra coisa negativa, aí é quando a relação é ruim mesmo, sabe? Quando é um relacionamento tóxico, abusivo, né? Um lugar onde o outro nos faz mal, porque isso traz uma noção de poder, que o outro subjuga e diminui a gente. Aí esse é o lugar da negatividade, que é a negatividade que tem que ser cortada, que tem que ser entendida também, porque muitas vezes eu sim, vejo muitas pessoas querendo terminar com o relacionamento tóxico dos outros e a pessoa está lá no relacionamento e não está querendo sair. Então, sim, esse corte tem que vir de dentro, né? Que vem de um lugar da estima. Então, eu diria que a negatividade da relação tem um ponto que é uma negatividade que a gente não consegue entender a dificuldade, a dor, a imperfeição, né, a limitação faz parte da relação e que a gente não precisa aceitá-la assim passivamente, a gente precisa aprender a transformá-la. E isso, quando está um casal, é uma parceria de evolução na vida, né? É aceitar essa negatividade para transformar. E uma outra é uma negatividade realmente negativa, de um relacionamento realmente que faz mal, de um relacionamento realmente tóxico e perverso para a nossa alma, que vem de um lugar de muito falta de alto amor, de desamor, né? De desvalia interna. Esse lugar é um sim, lugar ruim. sim. Muito legal. Olha que bonito que a Rita. Um beijo, Rita, para você. É sua amiga de profissão, Júlia. Não Ah, que legal. aprendemos
a ter um diálogo inteligente através dos nossos cuidadores. Diálogo inteligente envolve vários fatores pessoais e habilidades. A assertividade pode ser, para alguns, difícil, porém não é impossível. Obrigado, Rita. Sim, isso aí. Legal. Muito legal. O que você falou é muito importante, né, Rita? Um problema é o negativo cultural, que aí tem até a realidade do machismo e tal, né, que a gente ainda vive hoje, né? E o negativo negativo. Achei interessante o que você falou, né? Porque às vezes você vive uma relação tóxica, mas não identifica, ou não quer identificar, ou tem dificuldade de sair dela, né? E aí que vem a necessidade de pedir um pedido de socorro, né? Você conversar Sim, com a sua família, com o seu médico, com o seu terapeuta, eu acho isso importante, né? sim. Vamos lá, para mais uma pergunta, Rita. Pessoal, se vocês quiserem, pode colocando as perguntas aí que eu vou passando para a Júlia, tá? Chamei de Rita, desculpa, Júlia. Júlia, como aceitar ser criticado? Ninguém gosta, né? Crítica construtiva. Como é que eu aceito uma crítica da minha companheira ou do meu companheiro? Como é que eu uso minha mente para isso aí? Fala com a É, gente. eu acho que eu vou começar falando um pouco do que eu falei na live de manhã, né? E quem está aí acompanhando, gente, eu tenho feito nesse mês de junho uma live todos os sábados às 11 horas da manhã, tá? Quem quiser chega lá. Eu ainda não sei o tema da semana que vem, não sou assim tão organizadinha quanto o Anselmo. Assim, eu sigo mais a minha intuição, o que está no campo, né? Essa semana eu quis falar sobre relacionamentos, porque a gente está falando de Dia dos Namorados, né? Mas eu acho que provavelmente na próxima semana a gente vai falar sobre autoconhecimento e espiritualidade. Não sei ainda. Oh, que lindo. Mas, assim, Júlia.tourinho, hein? Não esqueçam, para quem chegou agora. Julia.tourinho, me sigam, me acompanhem, me compartilhem, me mandem mensagem, escutem meu podcast, façam parte da minha vida, que é isso mesmo que eu quero. Eu encontrei nas redes sociais assim, um lugar muito legal de me sentir contribuindo, sabe? Sim. Então, cada vez que eu entro aqui, sento para entrar na frente dessa tela, eu me sinto de serviço, eu me sinto. Se uma pessoa sair daqui dessa live com algum insight, com alguma coisa boa, eu já estou Valeu. feliz, né? Então, Muito bom. eu acredito muito na abundância, na prosperidade, que o universo dá tudo que a gente precisa e que a gente tem que doar o nosso conhecimento tanto quanto a gente pode, quanto a gente acha que é pertinente. A gente também não tem que dar tudo de uma vez só. A gente tem que estar fluindo na abundância, né? Mas com relação à sua pergunta, Sim. essa é uma. A gente estava brincando na live, né? Que assim, outro assim que dá ranço, que é essa tal de crítica construtiva. Estou te dando um feedback, mas é pro teu bem, né? Outro assim que dá ranço, né? Porque geralmente não é, né? Geralmente não é. Geralmente é uma descarga da tua própria raiva, da tua insatisfação com o outro. Então você tá lá insatisfeita e você acaba descontando no outro. Mas existe uma parte que é aí o lugar da empatia, que é. Aí vamos lá pro relacionamento saudável. Que não é a maioria de nós que tem, mas a maioria de nós quer construir. Então isso é muito bacana. Que é o lugar onde você pode ouvir o que o outro tem para você, para te dizer, no lugar mais neutro. Porque assim, quando alguém te diz alguma coisa sobre o seu comportamento e você está fortalecido, aquilo não é o teu ponto de dor, não é tua fragilidade, aquilo não chega ruim. Você vai falar. No máximo, se você concordar com a pessoa, você vai dizer, é mesmo, pô, dei mancada, hein? Mas agora, se aquilo é lugar de dor para você, aquilo vai te ferir. Então, é um lugar de muito cuidado, que é um lugar, eu acho que muitas vezes as relações elas se encrencam, né? Porque algumas pessoas, nesse lugar natural da gente, que a gente, quando se sente ferido, a gente reage. Não sei se vocês já viram, mas tem muitas pessoas que, por exemplo, estão numa relação, mas se calam, não falam nada. Não falam nada. Aí tem uma hora que tem uma briga, aí explode, aí tira lá. Aquele dia, em 1943, quando você falou aquilo para mim, né? Então, esse é um lugar onde vem uma crítica que provavelmente não é uma crítica saudável, uma ferida guardada, é um ranço ali marinado, né? Armazenado.
Então, ali vem muita carga de emoção e muitas vezes, quando tem esse papo, ele, ele vem com muitas surpresas do outro lado, né? O outro não estava sabendo que o que ele estava falando estava te machucando. Sim. Então, É o famoso jogar na cara, né? eu brinco que é o ranço marinado, né? Todo mundo tem o ranço marinado. Aquele dia que você super achou que você tinha superado, mas quando vem a briga, você tira lá do fundo do baú e joga na cara da pessoa. Isso é do humano, sabe? E aí eu acho que nesse ponto, nessa pergunta que você fez, acho que o que a gente precisa distinguir é onde o outro tá batendo na minha dor e eu tô sentindo e eu preciso olhar para isso. E quando o outro está fazendo uma crítica, que é o tal do feedback construtivo, que não é nada construtivo, né? E aí você vai precisar aprender a lidar com isso. Aí quando isso vem numa relação amorosa, que vem, né? A gente é ser humano, a gente quer, às vezes, quando a gente é ferida, a gente vai machucar o outro, sabe? Então, esse é um lugar aí que aí esse é um lugar mais pessoal, assim, não dá para dizer que sempre que o outro te machucar com essa meio que maldade do que eu tô ferido, é para você terminar a relação. Você não vai ter relação com ninguém, porque todo mundo faz isso, em maior ou menor grau, né? Mas é importante também você cuidar do seu próprio melindre, o quanto você é capaz de sustentar a crítica do outro. E aí esse é o lugar que muitas vezes você precisa de uma ajuda para fazer essa diferenciação, uma ajuda para separar, porque é muito difícil, muitas vezes, porque a dor é muito viva. Porque geralmente essas críticas elas vão lá na ferida da infância, da rejeição, do abandono. E aí, às vezes, é muito difícil a gente distinguir com tranquilidade, não, isso aqui é a minha ferida, tal, 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 e bebê, com essa serenidade, né? Quando é tocado, a gente vira bicho e aí acontece o bololô todo. Então, a crítica, ela é um lugar que vai existir. Eu acho que é impossível você estar com outra pessoa a qual você não tenha coisas das quais te incomodam, te machucam, e vice-versa. E aí é esse lugar da separação, assim, do meio do caminho, né, do nós, onde é possível dar um amparo para essa, não vou falar esse nome, né, esse retorno, essa observação sobre o seu comportamento chega com cuidado, chega com afeto, chega para contribuir, chega porque está me incomodando, eu queria te dizer, né? E tem um lugar onde você está sentindo excessivamente, porque tem as suas dores feridas, e tem um outro lugar onde o outro está querendo te machucar, mas é mesmo, assim, não é não é sem querer, não, é que ele está querendo mesmo. E esse lugar aí precisa ser olhado. Você vai ver que nas relações, a maioria das minhas respostas vão por esse lugar, porque tem o meu, o seu e o nosso. Né? Sim. A gente é 100% responsável pelos nossos 50%. Então, tem os 50%. Não dá pra gente olhar para uma relação dizendo que só sou eu. Aí não tem relação, né? Tem eu, só eu, lação. Tem sempre esses três pontos que a gente precisa ver. Aí não é diálogo, é monólogo, né, Júlio? Pois é. Você tá só numa vaguinha ali, você não tá olhando para nada. Só tá com alguém ocupando a vaguinha de namorado. Você não tá de verdade se relacionando. Se dando, né? Legal. Tem uma pergunta aqui, Júlia, da Rita. Júlia, como você vê a influência do mundo virtual na construção de um relacionamento? Olha que legal. Legal. Nossa, Rita, essa aí a gente está vivendo uma. Eu que sou diante do mundo virtual, né? Eu senti muita diferença quando eu passei a ter relações. E assim, eu tenho algumas pessoas, algumas amigas, que eu consigo acompanhar e ver o quanto essa coisa, né, por exemplo, do WhatsApp. Quando você escreve, às vezes você está escrevendo assim, não, tá tudo bem. E a pessoa do outro lado olha e escuta. Tá tudo bem, sabe? Então, quando você escreve, não tem tom de voz, né? Então a gente lê e a gente escuta na nossa mente de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Às vezes o outro ele não tá puto com você, ele tá só triste, mas você tá puto com ele. Então você vai ler a mensagem com a intencionalidade do que tá na sua cabeça. E aí vai onde começa o nosso bololô, né? Eu acho que o WhatsApp é lindo, maravilhoso, eu amo, sou rainha dos grupos. Acordo de manhã,
preciso dizer não, eu vou me dar 5 minutos antes de olhar o celular, porque se deixar é a primeira coisa que eu faço. Eu sou geminiana, adoro falar, mas eu entendo, tenho total noção de que sim. Isso, então, a gente está falando do WhatsApp, mas tem também o Instagram, que é esse lugar onde a gente vê a vida dos outros, parece que os outros estão sempre muito felizes, né? Os casais estão todos românticos, maravilhosos, né? Tem lá no Facebook, onde está todo mundo fazendo declaração de amor, fazendo textos lindos, e a gente olha o palco do outro e compara com o nosso quintal, que está desarrumado, que está com coisa fora do lugar, né? E aí isso, sem dúvida, impacta. A gente está tendo relações muito diferentes, como eu falei antes, né? Da minha cliente que citou que ela, quando ela começou a namorar o marido dela, que durou mais de 20 anos a relação, eles se ligavam, né? Agora que ela está vivendo uma outra relação, que é o WhatsApp, às vezes ela diz que ela está de saco cheio, que ela não aguenta mais, porque é isso, se ela não responde em 30 minutos, a pessoa lá do outro lado, o que foi, o que aconteceu, né? Então, está sim impactando as nossas relações, sem dúvida, sem dúvida. Eu achei essa pergunta maneira e divertida. Como poderíamos lidar com o outro que não fala quando você fala demais? A busca pela DR acaba sendo insistente, né? Mas e quando você só tem o outro para se comunicar? Nossa Senhora! Nossa, quem nunca, né? Isso é quem nunca. É um que fala pouco, outro que fala muito, né? Mas isso é muito comum, assim, nas relações. Tem um cara que escreveu uma teoria, eu esqueci o nome dele, mas ele é um cara famoso dentro da área do autoconhecimento que chama Teoria do Apego. E aí ele categoriza que a gente tem 3 formas de apego. É o apego seguro, onde a gente sabe que a nossa mãe vai sair, vai voltar e que está tudo bem. O apego, que é o apego carente, que é quando a nossa mãe sai, a gente acha que ela vai desaparecer para sempre. E o apego evitante, que é aquele quando, por exemplo, quando a criança sai, quando a mãe sai, a criança finge que não está nada acontecendo. Então, geralmente a gente tem uma tendência meio esquisita de replicar aquilo que a gente viveu na infância. Então, é muito comum as pessoas que têm, por exemplo, um apego ansioso, a gente se relacionar com pessoas que têm um apego evitante. E aí a gente fica nesse lugar aí da descrição que você leu, que é esse lugar onde a gente quer afeto e quanto mais a gente vai atrás, o outro foge. A gente vai atrás, o outro foge. Porque para o outro o afeto é demais. O afeto é invasivo, né? E aí se a gente parar para pensar, a gente está provavelmente reproduzindo aquilo que a gente viveu na nossa infância, né? Eu buscava minha mãe, mas a minha mãe saía para trabalhar, mas eu não sabia que era para trabalhar, eu achava que ela me abandonava, né? E vice-versa. Eu nem ligo se minha mãe me abandona, então também não vou deixar mais ninguém entrar. Então a gente vai criando mais dinâmicas que vão aproximando a gente. Eu falo isso porque essa pergunta leva para um lugar muito comum. É muito comum pessoas detestarem relacionamentos, terem DRs, não gostarem de DR, porque provavelmente falar sobre afeto é demais, invade, transborda aquela pessoa, não é que ela não tem, todo mundo tem aquilo que a gente quiser, né? A gente vai precisar desenvolver, mas não vê sentido, é muito dolorido, faz reviver aquelas dores, né, da infância. Então, vai passando por cima, vai deixando para lá, e aí a gente vai criando essas relações, né? E aí é um lugar onde a gente precisa ter cuidado mesmo. Aí são os nossos padrões de repetição, né? A gente cria determinados padrões. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer resolução de problemas. Então, ela muitas vezes coloca a gente de frente para aquela mesma situação para ver se a gente dá uma resposta diferente, né? Para ver se a gente faz diferente, para ver se a gente se cura, né? A formação que eu tenho em trauma healing fala isso, né? O trauma quer a cura. Então, muitas vezes a gente é levado para o lugar do trauma, porque o trauma, vamos dizer, como uma entidade, quer uma resolução, quer sair daquele lugar. Só que a gente continua, como a gente não está consciente, não está aware, não está prestando atenção no que está acontecendo, a gente às vezes cai no mesmo buraco. E aí traumatiza de novo. Então, o aprendizado é entender que essa atração é para a gente fazer diferente. Então, o que precisa ser transformado para a gente estar numa relação onde o outro queira conversar também?
ou estar numa relação onde o outro não queira conversar. Tem gente que se dá bem assim, né? Eu não consigo, né, gente? Geminiana, você já viu como eu falo, que eu tô falando na hora, eu tô aqui falando. Eu vou ficar falando, né? Então, pra mim não dá, mas tem gente que dá, que se relaciona com bem poucas palavras e tá de boaça, tá tranquilinho. Depende muito do casal, né? Sim, a gente não pode julgar que um jeito é melhor que o outro, né? Eu, eu já julguei muito por não conseguir compreender. Para mim, eu não consigo compreender como duas pessoas se relacionam sem ter uma DR. Mas hoje, com a vida, com a profissão, eu já consigo entender que pessoas são pessoas e aquelas são as necessidades, e aqui se aquilo está funcional, se aquilo está operante, se a pessoa não está em sofrimento, não tem por que você forçar o outro a mudar, né? Então, eu acho que eu diria analisar esse lugar da escolha repetidamente que te leva ao sofrimento. Esse é o que é importante. Essa Legal, análise, né? Esse padrão. legal. Júlia, essa pergunta que eu vou fazer é muito importante para todos nós. Como que eu consigo identificar se eu preciso de ajuda? Porque chega uma hora que a gente sozinho a gente não consegue, né? E Sim. como eu identifico esse momento da necessidade de uma ajuda profissional, ou de um médico, ou de um terapeuta, para o meu bem-estar mental ele voltar? Como é que funciona isso? Tá, então eu separei aqui quatro coisas, quatro pontuações que podem levar a gente a perceber que, nossa, talvez eu preciso de um acompanhamento, né? Eu preciso olhar para isso porque isso está me trazendo sofrimento. Eu sinto que muitas pessoas, muitas vezes, levam esse lugar para o extremo, que é para um lugar de que às vezes vai para uma depressão ou para um quadro ansioso, né? As relações geralmente levam a gente para depressão mais do que para ansiedade, né? As questões de trabalho, de sobrevivência levam a gente mais para ansiedade. Mas é esse lugar da menos-valia, né? Esse lugar onde eu vou me relacionando e vai dando errado, e eu vou acreditando que a culpa é minha, e aí eu vou caindo num buraco de menos-valia. Então, eu entendo que quando você está repetidamente em relacionamentos que levam você para se sentir da mesma forma, né? O que eu mais quero é amor. Mas eu viro e mexo, comecei a namorar com o João, aí não deu certo, o João era mega indiferente, não respondia as minhas mensagens, não queria me ver na sexta-feira. Aí eu começo a namorar com o Manuel. Aí o Manuel, de vez em é super amoroso, mas de vez em quando ele é frio, fica distante. Então eu vou entrando em relações, mas que me fazem sentir da mesma forma, né? Esse é um lugar que é para a gente olhar. Se eu troco as relações, mas eu continuo me sentindo da mesma forma, isso é um denunciador de padrão. Tem um padrão aí que te leva para o negativo. Você precisa entender, né? Que é daquele ponto que a gente falava. Tem uma questão de uma negatividade das relações, que é das nossas limitações, dificuldades, não consigo, e tem uma negatividade que é dessa negatividade que leva a gente sempre para esse lugar onde a gente sofre. Muda os personagens, mas a gente está em sofrimento, né? Isso é um indicador de que a gente precisa olhar para isso. E de preferência antes que isso vire um quadro de descrença em si mesmo, de tristeza, de valia onde eu não consigo mais me relacionar, né? Começar a O entender. personagem, mas a cena é a mesma, né, Júlia? É isso que você quis dizer, né? Sim, muda o personagem, mas o que a gente sente dentro, né? Muda o namorado, a namorada, é uma outra pessoa, tem outra profissão, trabalha às vezes em outro estado, mas o que ela faz a gente sentir é a mesma coisa que a pessoa anterior fazia. E é a mesma coisa que a outra pessoa. Eu me sinto sozinha, abandonada. Vira e mexe, eu me sinto que eu não sou importante. Vira e mexe, eu sinto que eu sou a última pessoa a qual a pessoa procura. Se eu me sinto da mesma forma, independente da pessoa, isso é um denunciador de que existe um padrão de sentimento ali que precisa ser olhado, né? Outra coisa é quando eu sinto que conviver é uma coisa muito difícil e que eu não consigo me relacionar com ninguém, mesmo que eu tente. Não sei se você já viu pessoas que falam, eu tento namorar, mas acho que namorar não é pra mim, não dá certo. A pessoa quer, né? Mas ela vai toda vez ela frustra. Ela vai toda vez ela frustra. Aí também tem um lugar
de entendimento, né? É diferente de alguém dizer, ah, não, eu tô bem. Assim, se aparecer alguém, tá tudo certo. Mas eu tô bem aqui, eu tô no meu trabalho, tô me dedicando a isso, tô me dedicando àquilo, ou tô só vivendo a vida. Mas não é essas pessoas que eu tô falando, é aquela pessoa, eu quero um relacionamento. Aí eu vou e tento, não dá certo. Aí eu vou e tento de novo, não dá certo. Aí eu tento de novo, não dá certo. Esse lugar também é um lugar do padrão, né? Que precisa, a pergunta que você falou, quais são as pistas, né? Que eu preciso de ajuda. Outra pista é que se os meus ex-namorados sempre falam as mesmas coisas sobre mim, né? Namorados ou namoradas, sempre falam as mesmas coisas. Né? Você apontou o dedinho. Não, é porque eu ouço, né? A gente ouve as mesmas reclamações e de repente a gente não aceita. Porque identificar o erro em nós mesmos é muito difícil, né? Sim, é um desafio, né? Desafiador. E o último é quando se relacionar pra gente é sinônimo de sofrer. Se relacionar é a mesma coisa que sofrimento. Tem até umas coisas boas, mas é mais sofrimento. Então, eu acho que essas são as 4 pistas, assim, de que a gente talvez precise cuidar e começar a se entender nesse universo de espelhamento que são as relações. E os profissionais que têm essa competência, o quê? Seriam os psiquiatras e os psicólogos, Júlia? Desculpa. Então, muitas vezes quando a gente não está muito acostumado com o universo si, a gente não entende muito, né? O que acontece o psiquiatra, ele é médico, e ele é a pessoa que é responsável por prescrever medicações. Então, certo. Geralmente a indicação ao psiquiatra, ela vem quando as suas emoções atingem um nível físico-cerebral. O que a medicação ela faz? Ela ajuda a criar uma estabilidade hormonal sintética no seu cérebro, para que isso ajude você no seu processo terapêutico, no seu processo de autoconhecimento, de aprofundamento, para você exatamente conseguir sustentar esse lugar do muito doído. Que é para você poder ir lá no vale da sua alma e olhar, a dor é essa. Porque quando a gente está no processo depressivo, isso é muito doloroso. Então, a medicação ajuda, tipo uns alicerces, assim, sabe? Para casa não desmoronar, a gente coloca uns alicerces. Mas ninguém vive para sempre de alicerce. Né? Você precisa ir lá e reconstruir o seu alicerce. Então, acho que esse é um erro muito comum que as pessoas dizem, eu vou tomar um Revultrilzinho, vou tomar ali uma fluoxetininha, vou tomar ali um negocinho ali, como se isso fosse resolver os seus problemas. Não vai. Vai ajudar? Se você estiver em tratamento, vai. Então, assim, se você sente que a tua tristeza está muito maior que você precisa de uma intervenção, de um alicerce, procura um psiquiatra e um psicólogo. Se você acha que os seus padrões de sofrimento, eles ainda estão no nível em que você consegue resolver eles. E aí é esse lugar, né? A gente não entendo por que a gente deixa isso ficar tão ruim para pedir algum tipo de ajuda. Eu acho que só pode ser por orgulho, porque a gente não quer. Me ajuda. Vergonha também, Vergonha que também é uma priminha ali do orgulho. Desse lugar do nosso ego, né? A gente não quer ver que a gente tem defeitos, enfim. Mas assumir a derrota, ninguém gosta, né? Eu acho que eu diria assim, olhar a imperfeição, né? Não é tão errado ser imperfeito, não. A gente é imperfeito, na verdade, né? Então, eu diria que é esse lugar assim, procure ajuda, assim. E se eu sempre falo isso, eu acho que esse é um dos motivos porque eu sinto prazer em oferecer os meus materiais gratuitos, que é assim, cara, você tem uma parte do caminho que você consegue fazer sozinho, sabe? Você consegue ler livro, você consegue fazer curso, você consegue fazer um grupo da Júlia. 30 segundos, resume aí pra gente dar um tchau. Acabou. Meu Deus, gente, tchau! Foi muito bom estar aqui com vocês. Se quiserem, me mandem as perguntas no privado. Me segue, me compartilha, entra na minha lista. Adorei. Júlia, gratidão pelo carinho, pela sua especial visita aqui à Tríade Cigana. Um beijo a todo mundo e segue Júlia.Tourinho, essa terapeuta maravilhosa.